Sejam bem-vindas e bem-vindos novamente à disciplina de Fisiologia das Árvores. Então, vou finalizar aqui o assunto de reações de carboxilação da fotossíntese. Até a videoaula passada, eu expliquei sobre as reações de síntese de açúcares, né, a partir do ciclo de Calvin-Benson e das rotas, né, dos ciclos C4 e das plantas com metabolismo MAC ou CAM, né, que ajudam a capturar mais carbono. Mas aqueles açúcares ali que vão saindo do ciclo de Calvin-Benson, eles precisam depois ser convertidos em sacarose para poder. Sacarose principalmente, né, tem alguns outros açúcares que eu vou comentar mais adiante, mas sacarose é o principal açúcar transportado em plantas, então eles precisam ser convertidos em sacarose para ser transportado para diversas regiões das plantas onde eles são necessários para o crescimento ou para ser armazenados temporariamente. Então é isso que eu vou explicar aqui na aula de hoje. Então, para começar, né, a gente vai ter que plantas elas não transportam sacarose apenas durante o dia, mas elas só fazem fotossíntese durante o dia. Tá? Então elas ocorrem, se a gente for medir os processos que ocorrem em células que fazem fotossíntese, que é o que está mostrando aqui, que são células de folhas, durante o dia e durante a noite, a gente vê que tem um metabolismo organizado para que ocorra transporte de sacarose tanto durante o dia como também durante a noite. Mas como isso é possível se as plantas só fazem fotossíntese durante o dia? Então eu vou tentar explicar com bem detalhe isso agora, tá? Nessa aula de hoje. Então, resumidamente, o que acontece quando o ciclo de Calvin-Benson vai funcionando? CO2 vai sendo capturado e vai... Deixa eu só voltar aqui. CO2 vai sendo capturado e vai sendo utilizado para a produção de triose e fosfato. Né? Isso eu já expliquei com bastante detalhe nas aulas anteriores. E essas triose fosfato elas podem seguir dois caminhos. Um deles é ser transportado diretamente para o citossol das células para ser utilizada para a síntese de sacarose. Só que nem sempre essa sacarose que é produzida durante o dia, ela consegue ser consumida na mesma intensidade em que está sendo produzida. Ou seja, tem horas do dia que as plantas fazem mais fotossíntese do que a capacidade que elas têm de transportar essa sacarose. Então, enquanto elas estão podendo transportar, elas vão mandando isso, que vai seguir via tecidos vasculares para o crescimento. Por exemplo, produção de novas raízes, novos ramos, frutos, flores, né? Qualquer estrutura vegetal nova que está sendo produzida, ela vai utilizar a sacarose que vem lá da fotossíntese nas folhas, principalmente. Tem outros órgãos de plantas que fazem fotossíntese, mas as folhas é quem são os órgãos especializados. Mas, como eu falei, vai ter horas, por exemplo, quando a intensidade luminosa ocorre com maior intensidade, né, a luz solar, aí as plantas acabam não conseguindo utilizar a sacarose que vai sendo produzida aqui na mesma intensidade para utilizar ela para crescimento. E aí o que é que acontece? As plantas deixam de exportar as triose fosfato para o citosol e passam a utilizar essas triose fosfato para a síntese de amido, que ele vai se acumular em cloroplastos. Tá? Esse acúmulo de amido ele é temporário. Ele ocorre quando as plantas vão acumulando sacarose nas suas células que fazem fotossíntese, exatamente por causa da dificuldade de exportar essa sacarose. Pode ocorrer também situações de estresse, mas daqui a pouco eu comento como é que é isso, tá? Mas imaginando a planta em condições ótimas de água e ambientais, né, de nutrientes e tudo mais que ela precisa, então vai ter horas do dia que ela vai produzir sacarose em excesso e como ela não vai poder utilizar toda essa sacarose, ela passa a acumular amido. Tá? Depois eu detalho essas vias de biossíntese aqui da sacarose e do amido e vou mostrar como é que ocorre a regulação delas também. Mas esse amido, aliás, acumulado nos cloroplastos, para que ele serve? Né? É sempre uma reserva temporária, porque durante a noite esse amido ele vai ser degradado, aliás,
para servir de síntese de açúcares mais simples. Então aqui eu tenho mostrando maltose e glicose. Daqui a pouco eu explico como é que ocorre essa produção também. Mas o importante é que esses açúcares aqui, eles alimentam um reservatório de açúcares chamado de hexoses fosfatos em plantas, tá? Que é o mesmo reservatório de açúcares utilizado para a síntese de sacarose durante o dia. Então ele vai sendo alimentado durante a noite através do amido, que vai sendo degradado em cloroplastos, e aí ocorre também síntese de sacarose à noite, e as plantas continuam transportando sacarose à noite, tá? Não fazem fotossíntese, mas acumularam amido durante o dia, ou seja, acumularam energia durante o dia em cloroplastos, e aí elas conseguem utilizar essa energia durante o dia. Então conseguem manter os processos de crescimento, tá? Formação de raízes, gemas, flores e tudo mais. E também podem utilizar esses açúcares para órgãos de reserva. Então, por exemplo, raízes tuberosas, caules tuberosos ou qualquer célula de reserva que ocorre em plantas, mesmo que não seja um órgão muito especializado em reservas, ele pode acumular essa sacarose que está sendo produzida tanto durante o dia quanto durante a noite. Ok? Então, frutos, grãos, tubérculos, né, e tudo mais podem converter essa sacarose em outros polissacarídeos, como por exemplo amido também, ou até frutanas em alguns grupos de plantas. Ocorrem frutanas que são polissacarídeos formados por moléculas de frutose. Mas o mais comum dentro do reino vegetal é o acúmulo de amido, né? Isso ocorre para o maior grupo de plantas que existe dentro do reino vegetal. Bom, então, comentando um pouco, né, sobre esses processos de síntese, então aqui eu tenho como é que ocorre a regulação na síntese de amido nos cloroplastos, né, mostrado aqui em cima, e no citosol, né, que está mostrado aqui embaixo, tá, da célula. Isso aqui é uma célula de folha fazendo fotossíntese normalmente, então é isso que vai acontecendo, né, durante o dia. Então o ciclo de Calvin-Benson vai funcionando, vai produzindo triose e fosfato, que podem seguir dois caminhos, como eu acabei de mostrar, né? Pode ser utilizado para a síntese de amido nos próprios cloroplastos, ou se a planta estiver utilizando sacarose, se a sacarose estiver sendo exportada, o caminho que ocorre é esse de transporte para o citosol para a síntese de sacarose. Então, sempre que a triose fosfato ela vai para o citosol, ela precisa passar por uma proteína transportadora, que é esse translocador de fosfato inorgânico aqui, que ele basicamente ele é um antiporte, tá? Então ele só consegue transportar as triose fosfatos que vão saindo do ciclo de Calvin-Benson, se ao mesmo tempo ela transportar no sentido oposto o fosfato inorgânico, né? Lembra que eu comentei sobre antiportes lá quando eu falei sobre transporte de solutos. Então são proteínas transportadoras que só conseguem transportar dois solutos ao mesmo tempo, mas em sentido oposto. Então não tem como ela transportar triose fosfato se ao mesmo tempo ela não estiver transportando o fosfato inorgânico. E de onde é que vem esse fosfato inorgânico? Durante a biossíntese de sacarose no citosol, ocorre em três reações bioquímicas, três reações catalisadas por enzimas, a produção de fosfato inorgânico, tá? Eu vou detalhar um pouco, comentar mais um pouco sobre elas, mas vocês veem que sempre que a sacarose vai estar sendo produzida, ocorre produção também de fosfato inorgânico. Então, quanto mais houver produção de sacarose, maior vai ser a produção de fosfato inorgânico, consequentemente, vai ter mais fosfato inorgânico para ser transportado via antiporte que está aqui nos cloroplastos, e aí, consequentemente, mais triose e fosfato vão sair dos cloroplastos, aquelas mesmas que estão saindo lá do ciclo de Calvin-Benson, para a produção de sacarose. Mas se chegar em uma situação em que a planta não consegue exportar sacarose, aliás, que a folha não consegue exportar sacarose, na mesma intensidade em que está sendo sintetizada no citosol, aí o que é que acontece? Vai ter acúmulo de sacarose. Algumas dessas reações bioquímicas aqui vão ser inibidas, entre elas tem essa catalisada pela enzima frutose 1,6 bifosfatase e sacarose
fosfato sintase. Mais adiante eu vou comentar sobre a regulação dessas duas enzimas, que elas são muito importantes para controlar esses processos de síntese de sacarose. Mas então, elas são inibidas e, consequentemente, inibe o processo de biossíntese de sacarose, consequentemente, deixa de haver produção de fosfato inorgânico. Se deixa de haver produção de fosfato inorgânico no citosol, aí o translocador de fosfato inorgânico não funciona mais. Então, o que a gente vai ter vai ser triose de fosfato se acumulando no cloroplasto agora. Elas não vão conseguir mais ser transportadas para o citosol. E quando elas se acumulam nos cloroplastos, elas são utilizadas para a síntese de amido. Tá? Então, a síntese de amido ela só ocorre quando a sacarose não consegue ser exportada na mesma intensidade que a planta está fazendo fotossíntese. Então, é sempre um acúmulo temporário. Tá? Só acontece, sempre vai se acumulando durante o dia, naquelas horas mais favoráveis para o crescimento da planta. Se a planta está numa situação estressante que não consegue ter situações favoráveis para acúmulo de amido, ela não acumula, né? Ela vai manter os seus processos básicos funcionando, mas ela não consegue acumular amido temporariamente. Mas se tiver tudo funcionando, por que não aproveitar, né? Normalmente o acúmulo de amido ocorre nas horas que tem mais luz disponível para a fotossíntese, então por que não aproveitar essa energia, né, para acúmulo temporário? Até porque essa energia vai poder ser utilizada durante a noite, né, como eu acabei de comentar. O principal ponto de controle na síntese de amido em cloroplastos é a enzima ADP-glicose pirofosforilase, que eu vou comentar também um pouco sobre a regulação dela, mas basicamente essas três enzimas são muito importantes para o controle no processo de síntese de sacarose e amido, porque elas são muito bem reguladas de acordo com a disponibilidade de açúcares que vão saindo do ciclo de Calvin e açúcares que estão sendo exportados. Então as plantas elas precisam ter um mecanismo muito preciso para controlar o que está saindo das suas células que fazem fotossíntese e o que está sendo produzido, porque isso é vital para que a planta sobreviva em qualquer ambiente. Ela precisa controlar muito bem esses processos, né? Mais uma vez lembrando aquilo que eu acabo sempre comentando nas minhas disciplinas, de que plantas elas germinam e completam todo o seu ciclo de vida no mesmo local, né? Elas não conseguem sair para um local mais favorável. Então, nesse caso aqui, elas têm que ajustar de forma muito precisa o seu metabolismo para poder sobreviver a diversas situações. Vão ter situações muito favoráveis, aproveita para acumular energia. Tem situações desfavoráveis, utiliza essa energia acumulada, né, para a manutenção, e daí elas vão, né, conseguindo sobreviver e vão levando vantagens sobre espécies que não conseguem fazer esse controle de forma eficiente. Tá? Controlar síntese e acúmulo de açúcares é essencial para a sobrevivência e para a competição entre espécies de plantas. Bom, então eu vou detalhar aqui um pouco sobre o processo de regulação na síntese de amido em cloroplastos e na regulação da síntese de sacarose em citosol. Começando aqui com essa mesma figura, né, desmembrada, mostrando como é que ocorre o controle na síntese de amido em cloroplastos. Então, como eu falei, né, quando ocorre saída de triose-fosfato do ciclo de Calvin-Benson, que não pode ser exportada para o citosol, por quê? Porque a sacarose está sendo produzida com maior quantidade do que a capacidade de exportação, então ocorre síntese de amido no próprio cloroplasto. Então, como eu comentei agora há pouco, né, a enzima que é muito importante para esse processo de controle aqui é a ADP-glicose pirofosforilase, que ela faz a seguinte reação bioquímica. Ela pega glicose e um fosfato, juntamente com ATP, aí ela produz ADP-glicose, que é uma molécula de glicose ligada a um nucleotídeo do ADP, e depois ela produz amido através de uma enzima chamada de amidossintase. Mas o ponto de controle mesmo é esse aqui, que ele é controlado da seguinte forma: sempre que a planta tem muita triose-fosfato no cloroplasto. Quando é que ela vai ter muita triose-fosfato? Quando está fazendo fotossíntese de forma intensa e não está conseguindo exportar essas triose-fosfato para o citosol. Aí ela acumula
isso nos cloroplastos. Então, essas triosfosfatos, elas estimulam a atividade da ADP-glicose pirofosforilase, tá? Então ela passa a funcionar com uma intensidade muito maior. Então aí ela vai, né, a planta vai acumular amido, né, vai aproveitar essas triosfosfatos para acúmulo de amido. Por sua vez, essa enzima ela é inibida por fosfato inorgânico, tá? Como está mostrado aqui. Quando é que ocorre aumento da concentração de fosfato inorgânico em cloroplastos? Pode acontecer da seguinte forma: se as reações luminosas da fotossíntese não estiverem ocorrendo com muita intensidade, lembro das reações luminosas da fotossíntese? Para que serviam? Para produzir ATP e produzir ATP consumindo fosfato inorgânico, né, via ATP sintase. Então, se as reações luminosas não estiverem funcionando bem, o ATP produzido ele vai ser consumido no ciclo de Calvin-Benson, mas não vai poder ser reciclado, né? Então vai acabar havendo acúmulo de fosfato inorgânico mais ADP, né? E aí a planta, isso significa que as reações luminosas não estão funcionando bem. Então, se as reações luminosas não estão funcionando bem, é melhor inibir também a síntese de amido em cloroplastos, tá? Para evitar um desgaste nos intermediários do ciclo de Calvin-Benson, que inclusive poderiam ser um desses aqui. E aí, né, o próprio fosfato inorgânico, quando aumenta a sua concentração em cloroplastos, ele inibe a enzima que controla a síntese de amido em cloroplastos. Ok? Então é basicamente assim que vai, né, acontecendo esse processo de regulação aqui. Bom, e no citosol, né, como é que ocorre o controle na síntese de sacarose? Então, como eu comentei, a enzima frutose 1,6-bifosfatase, ela é o ponto de controle aqui porque ela catalisa uma reação irreversível, que é essa de frutose 1,6-bifosfato para frutose 6-fosfato. O primeiro local de produção de fosfato inorgânico aqui no citosol de células que fazem fotossíntese. E depois tem um outro ponto de controle que é via sacarose fosfato sintase. Tá, eu vou detalhar bem como é que ocorre a regulação dessas enzimas. Mas basicamente elas são reguladas da seguinte forma: quando tem muitos açúcares, principalmente triose-fosfato, e esses intermediários, esses 6 aqui, tá? Frutose 6-fosfato, glicose 6-fosfato e glicose 1-fosfato, que são chamados reservatório de hexose-fosfato das plantas, que são utilizados para a síntese de sacarose, aquilo que eu comentei no primeiro slide de hoje, né, que esses aqui são utilizados para a síntese da sacarose. Então, quando ocorre aumento desses 3 açúcares aqui, aliás, desses 4 tipos de açúcares aqui, ocorre estímulo para a síntese de sacarose. Quando ocorre redução deles, ocorre inibição também na síntese de sacarose. Então, isso é uma forma da planta perceber da seguinte situação: quando é que pode haver acúmulo deles? Quando a fotossíntese está funcionando bem. Então, se a fotossíntese está funcionando bem, vamos estimular a síntese de sacarose. Aí estimula via atividades tanto da frutose 1,6-bifosfatase quanto da sacarose fosfato sintase. No entanto, quando diminui a concentração desses tipos de açúcares aqui, aí o que acontece? Vamos diminuir a síntese de sacarose também, porque a fotossíntese não está funcionando bem, então é melhor inibir o processo. E é claro, tem correlação também a capacidade de exportação, né, que eu comentei. Se a sacarose está sendo exportada, vai haver um estímulo em todas as atividades dessas enzimas, porque o fosfato inorgânico, quando ele está presente, ele controla também a atividade dessas duas enzimas. Se está produzindo muito fosfato inorgânico, significa que está sendo produzido muita sacarose, e se a sacarose está sendo produzida em alta quantidade, significa que ela também está sendo exportada em alta quantidade. Então ocorre também estímulo nessas duas enzimas. Então a regulação dessas duas enzimas aqui, ela é primordial para que a planta possa perceber dois fatores essenciais de sua adaptação no ambiente.
se a fotossíntese está funcionando bem. Então, se a fotossíntese estiver funcionando bem, ela vai estimular a síntese de sacarose, ou então se a demanda por sacarose está sendo alta ou baixa. Então, porque muitas vezes, por exemplo, pode ser que a própria nutrição mineral, tá? Se a planta às vezes está num solo pobre em nitrogênio, não adianta também ela fazer muita fotossíntese, porque ela não vai conseguir crescer bem naquele ambiente. Então, a própria sacarose fosfatosintase, ela é muito regulada pela quantidade de nitrogênio do ambiente, que está sendo absorvida lá nas raízes. Então, controlar fotossíntese e controlar a síntese de sacarose é essencial, inclusive com relação à capacidade nutritiva das plantas. Então, para ver como é importante ter esse processo de regulação, evitar desperdício de energia, né, e manter sempre o acúmulo de forma adequada. Bom, então eu vou comentar agora aqui em detalhes como é que ocorre o acúmulo de amido em cloroplastos. Eu já mostrei ali o balanço que tem que existir entre a síntese de sacarose e síntese de amido. E deixa eu comentar aqui então um pouco sobre síntese de amido em cloroplastos. Existem dois tipos de moléculas básicas de amido, né, que podem se acumular em cloroplastos, que são a amilose, que é basicamente uma cadeia linear de moléculas de glicose, né? Cada hexágono desse aqui é uma molécula de glicose, vão se unindo. Ela tem de vez em quando algumas ramificações, mas de forma bem geral é quase sempre muito linear. E existe um outro tipo de amido que é a amilopectina, que essa sim ela é muito ramificada. Então, quando a molécula é linear, ela basicamente ela tem ligações entre moléculas de glicose do tipo alfa 1,4, que é isso que está sendo mostrado aqui, tá? Nesse esquema. São moléculas de glicose ligadas no carbono 1 e carbono 4, né, formando essas ligações aqui. E quando ela se ramifica, ela forma ligações entre o carbono 6 e o carbono 1 de uma outra molécula de glicose, que aí essa ligação aqui é chamada de alfa 1,6. E aí nesse caso aqui a molécula se ramifica, né, como está mostrado em detalhe aqui na figura abaixo. Ok? Daqui a pouco eu vou explicar a importância desses tipos de moléculas, né, mas vamos comentar aqui sobre o processo de biossíntese. Então eu falei que a ADP glicose pirofosfolidase, que é a enzima que controla a biossíntese de amido em cloroplastos, ela faz a seguinte reação bioquímica. Pega glicose e um fosfato, né, que é basicamente uma molécula de glicose com uma fosforilação em um determinado local, que no caso do átomo do carbono 1, aliás, do carbono 1 da molécula de glicose aqui, né, e combina ela com um nucleotídeo, né, com ATP, e aí ela produz ADP glicose, né, a molécula de ADP ligada à molécula de glicose, e isso daqui depois é utilizado para a síntese de amido via amidossintase, né? Eu comentei isso agora há pouco também. Então, como é que ocorre a síntese de amido? Basicamente, né, uma molécula que já existe, né, ou seja, uma certa cadeia de moléculas de glicose que já estão pré-formadas, isso aqui é chamado de primer, porque não começa do zero, tá? A adição da ADP glicose ocorre a uma estrutura que já está sendo pré-formada, então tem até aqui o N, né, de um determinado número de moléculas de glicose, se adiciona mais uma, nesse caso aqui ela vem ligada com a molécula de ADP, mas depois que ela é adicionada eu vou ter N mais 1 e o ADP é liberado, né, para continuar depois ser utilizado para os processos de biossíntese. E aí, né, cada vez que isso daqui vai acontecendo, a molécula vai ficando com, né, uma cadeia cada vez mais longa. Até chegar no ponto, tá, de que quando as cadeias são muito longas, né, de amilose, basicamente as que não têm ramificações, então vem outras enzimas que vão produzindo ramificações, aí produzem a amilopectina, e elas vão formando estruturas cada vez mais compactas contendo esses resíduos de glicose, e vão formar umas estruturas parecidas com essa daqui, tá? Muito ramificadas, contendo muitas moléculas de glicose. E depois essas várias estruturas se combinam, formando uma estrutura chamada de lamela, né, contendo diversas estruturas de grupos aqui de amilopectina.
E essas lamelas depois se combinam em uma outra estrutura chamada de bloquete, que é vários conjuntos aqui de lamelas contendo amilopectina. Tá? Então vai cada vez ficando mais condensado, né, nessa estrutura aqui. E por sua vez os bloquetes eles se unem, né, formando essas partes aqui que vão formando, que vão no grano de amido, eles vão formando estruturas circulares. Então essa foto aqui de microscópio B, ela mostra grãos de amido, e aí vocês vão observando que tem umas estruturas um pouco mais escuras e outras um pouco mais claras. Que é o seguinte, é que de vez em quando ocorre problemas na formação dos grãos aqui de amilopectina, quando eles vão quando eles vão formar aqui os bloquetes para depois, né, formar essa estrutura aqui. É que alguns desses bloquetes aí eles são defeituosos e vão sendo incorporados, e eles são defeituosos porque às vezes eles interagem com lipídios, às vezes moléculas de amilose, ou seja, aquelas que não estão ramificadas entram aqui no meio, então desestruturam um pouco a cadeia de lipídios, né, e algumas outras interferências que podem ocorrer ali na formação. E aí essas moléculas que são deficientes, elas podem formar estruturas que acabariam reagindo, né, ou permitindo a entrada de água na sua estrutura. Então isso não seria uma forma boa da planta conseguir acumular amido. Aí elas dão um jeito de, no grânulo de amido, fazer uma intercalação entre as moléculas que formam apenas bloquetes normais e daquelas que têm bloquetes defeituosos. Então vão botando umas sobre as outras, né? E aí vão formando esses grânulos de amido. Por que precisa fazer isso? Tá? Por que precisa compactar tanto a estrutura do amido? É exatamente para permitir que cloroplastos consigam acumular amido em alta quantidade, evitando que ocorra efeito osmótico. Tem algumas plantas que acumulam sacarose temporariamente. Tá? Então, por exemplo, milho, aveia, cevada, são plantas que fazem isso, mas não fazem nos cloroplastos, porque sacarose causaria efeito osmótico, causaria problema para o próprio metabolismo do cloroplasto. Então não tem como a planta acumular no cloroplasto durante o dia que está fazendo fotossíntese sacarose temporariamente. Aí ela faz isso em vacúolos, tá? Então é um processo mais complexo, né? Envolve saída do cloroplasto, aliás, e entrada nos vacúolos, aliás, saída do cloroplasto, síntese no citosol e acúmulo em vacúolos. No caso da maior parte das plantas, né, do maior grupo de plantas conhecidas, o acúmulo temporário durante o dia é na forma de amido. Aí ocorre na forma de grânulos de amido. Nessa foto aqui ela detalha como é que acontece isso, tá? Então isso aqui são cloroplastos com o seu sistema de membranas, tá? Tá aqui os tilacoides, né, envolvidos lá nas reações luminosas da fotossíntese, né, como a gente já viu aqui. E vocês observam como em algumas horas do dia os grânulos de amido eles passam a ter um tamanho muito grande. Inclusive isso daqui poderia atrapalhar o próprio funcionamento da fotossíntese ali nos sistemas de membrana dos tilacoides. Então sempre que vai acumulando amido, vai havendo alteração também na estrutura de membrana dos tilacoides para tentar manter a fotossíntese. Mas chega a hora que não tem como também, tá? Os próprios cloroplastos deixam de ter capacidade de acumular amido. E aí o jeito é inibir a fotossíntese também, tá? Mas então isso aqui é um exemplo de uma célula de folha que está fazendo fotossíntese muito bem. A planta está em condições ótimas, ela está acumulando amido em quantidade muito grande, né? Exatamente para poder utilizar isso aqui durante a noite, né? Para o seu próprio metabolismo. Okay? Então isso é muito comum, tá? Na maior parte das plantas, principalmente aquelas de interesse econômico, tá? Soja e muitas outras, né, conhecidas, fazem acúmulo de amido de forma temporária durante o dia e evitando efeito osmótico, tá? Mas aí quando ocorre acúmulo de amido durante o dia, ele precisa ser utilizado durante a noite. Então isso aqui é um esquema mostrando como é que ocorre degradação de amido. Isso aqui é em Arabidopsis thaliana,
provavelmente na maior parte das plantas funciona de forma muito parecida, né, mas ainda precisa ser mais bem estudado. Mas como é que vai acontecendo a degradação do amido à noite, né, para poder ser utilizado na síntese de sacarose, né, e que as plantas continuem exportando sacarose. Então, o amido, ele primeiro, em alguns locais, tá, nos grãos de amido, dentro do próprio grânulo de amido, algumas moléculas de amido elas vão sendo fosforiladas por essas duas enzimas aqui em sequência. Tá? Elas utilizam ATP para esse processo, ou seja, tem um certo gasto energético, mas não é muito grande, porque o grânulo de amido ele tem muitas moléculas de glicose, então mesmo que a planta gaste alguma energia ali, é importante que tenha essa regulação aqui, porque a partir do momento em que algumas moléculas de amido estão fosforiladas, elas passam a ser degradadas por algumas enzimas, principalmente as amilases. Tem as amilases do tipo alfa e beta que vão quebrando os grãos de amido. E depois tem enzimas chamadas de enzimas desramificadoras que vão retirando aquelas ligações, né, do tipo alfa 1,6 e vão formando moléculas simplesmente lineares que são mais fáceis também de serem quebradas. Então, lá no próprio estroma dos cloroplastos, a beta-amilase, quando é no interior do grânulo, tanto a beta quanto a alfa-amilase podem atuar aqui. Mas no estroma, né, já sem ser no interior do grânulo de amido, a beta-amilase é quem vai atuando e vai quebrando as moléculas que ainda são lineares em moléculas de maltose e algumas vezes, né, nessa maltotriose aqui. Então o que é maltose e o que é maltotriose? Tá? Para quem não lembra disso lá da bioquímica, ou talvez nem me lembro se foi visto isso lá, mas então é o seguinte. Então isso aqui é um exemplo de atuação da alfa-amilase, então ela vai quebrando as moléculas de amilopectina em locais mais ou menos aleatórios, tá? Então não tem um local específico, mas é claro, tem que estar toda essa região aqui tem que ter sofrido algum processo de fosforilação para que as enzimas passem a atuar. Existem as enzimas desramificadoras que quebram a ligação do tipo alfa 1,6, que vai ser aqui, e a beta-amilase, que ela vai quebrando de 2 em 2 resíduos de glicose. Então esses dois resíduos de glicose aqui, eles formam um tipo de açúcar, né, um tipo de disacarídeo chamado de maltose. Tá? E aí a maltose é o que vem a se acumular aqui no estroma dos cloroplastos e é transportado para o citosol via uma proteína transportadora específica para ele. Mas e o que é maltotriose? É porque muitas vezes a beta-amilase ela nunca consegue remover apenas um resíduo de glicose. Então vai ter algumas vezes que ela vai quebrar essa estrutura e vai ter 3 moléculas aqui, por exemplo. E aí ela não consegue mais quebrar essas 3 moléculas. Então a maltotriose seria 3 moléculas de glicose unidas entre si. E aí essas 3, elas não podem ser transportadas via essa proteína transportadora, porque ela só transporta especificamente maltose. Aí ela passa a ser reciclada, ela se combina com outras moléculas de amido, né, com uma certa estrutura linear que já existem ali, e depois vai ser degradada novamente, né, que aí a beta-amilase vai conseguir atacar novamente isso aqui. Ela só não consegue quebrar um por um, né, dos resíduos de glicose. E de vez em quando vai sobrando também algumas moléculas de glicose, porque tem algumas, quando ocorre essa atividade aqui dessa enzima D, que ela combina a maltotriose com isso daqui, então ela libera uma glicose e a outra vai para a cadeia que já existe aqui. Então essa daqui aumenta em 1, que depois pode ser quebrada novamente pela beta-amilase, e essa outra pode ser transportada, nessa glicose que sobrou aqui, ela pode ser transportada para o citosol via transportador específico também. E aí no citosol esses dois tipos de açúcares, só que a maltose ela ocorre com uma intensidade muito maior, porque é muito mais comum haver a produção das duas moléculas aqui resultantes da quebra pela beta-amilase, tá? Então isso ocorre com uma intensidade muito maior. Isso aqui é um exemplo só esquemático, mas o tamanho de uma molécula de amilopectina é muito maior do que isso, tá? Então a tendência é produzir em uma quantidade muito maior as moléculas de maltose.
E aí durante a noite, então vão ocorrendo essas reações aqui no citosol que combina a maltose com a glicose que vai saindo ali também sendo transportada ali, e com outras moléculas ramificadas contendo açúcares que existem lá aliás, que existem no citosol das células que fazem fotossíntese, mas lembrando que isso daqui é durante a noite. Aí ela combina com essas outras moléculas, né, contendo outros açúcares, e depois isso daqui é convertido no reservatório de hexose fosfatos. Para quê? Para ser utilizado na síntese de sacarose, da mesma forma que a gente viu que acontece durante o dia na situação em que a planta está fazendo fotossíntese. Então, o restante da via metabólica para a síntese de sacarose vai ser muito parecida com o que acontecia ali durante o dia, tá? Só que aí vai utilizando esses açúcares que vêm aqui saindo na forma de maltose e de glicose, ao invés da estriose e fosfato que vão estar saindo do ciclo de Calvin-Benson, tá? Mas aí isso daqui serve também para a síntese de sacarose, a partir daqui, né, de forma bem semelhante. Bom, e a síntese de sacarose, né, como é que ela é regulada? Então, eu falei que existem duas enzimas que são importantes para a regulação da síntese de sacarose, que é a frutose 1,6-bifosfatase, que pega frutose 1,6-bifosfato, que é a molécula aqui, né? É uma molécula de frutose com duas fosforilações, tá? No carbono 1 e 6, tá? Como está desenhado aqui no esquema. E aí ela retira um desses carbonos aqui, então produz frutose 6-fosfato, ela vai retirar do carbono 1, no caso, então vai deixar apenas do carbono 6, e depois essa frutose 6-fosfato pode ser convertida para glicose 6-fosfato, que depois pode ser convertida para glicose 1-fosfato. Então, todos esses três moléculas aqui de açúcares, elas são prontamente conversíveis umas nas outras, tá? Essas reações enzimáticas aqui 5.7 e 5.8, que tem um detalhe sobre elas lá no livro, elas são se tem, por exemplo, mais frutose 6-fosfato, então faz síntese de glicose 6-fosfato. Se tem glicose 6-fosfato, então vai fazer ou síntese de glicose 1-fosfato ou de frutose 6-fosfato. Então por aí vai, né? Vai dependendo, elas vão sendo reguladas de acordo com a quantidade de substrato. Então é muito para manter exatamente isso daqui num balanço mais ou menos homogêneo. Então por isso que isso daqui é chamado de reservatório de hexose fosfatos, tá? Que serve também, é claro, né, eu já mostrei, para a síntese de sacarose. Mas tem uma coisa importante aqui, que é o seguinte: pode ser que às vezes a frutose 6-fosfato ela seja convertida num outro tipo de molécula, que é a frutose 2,6-bifosfato, via uma enzima que ela pode atuar no processo de síntese, ou ela pode atuar no processo de fosforilação, utilizando ATP para o processo de síntese, ou ela pode atuar no processo de desfosforilação, né? Então, no caso aqui, a diferença é que essa frutose 2,6-bifosfato ela é fosfatada no carbono 2 e 6 ao invés de no carbono 1 e 6, no caso da que vai saindo, aliás, na que é formada a partir da estriose e fosfato que saem do ciclo de Calvin-Benson, tá? Que vão chegando ali no citosol das células. Então, isso aqui é durante o dia, tá? Já é biossíntese de sacarose durante o dia. Então, como é que ocorre a regulação dessa molécula aqui, tá? A própria frutose 2,6-bifosfato ela não é utilizada no metabolismo, ela é uma molécula reguladora. Então, a partir do momento em que ela se acumula, ela inibe a atividade da frutose 2,6-bifosfatase, tá? Ela inibe essa reação aqui. Então, se ela se acumular, ela inibe. Então, ela serve exatamente para isso, para ser uma molécula reguladora. Então, e ela é regulada da seguinte forma: se a planta tem frutose 6-fosfato em quantidade, em excesso, por exemplo, em quantidade muito elevada, isso significa que a planta não está conseguindo fazer
síntese de sacarose. Ela está acumulando intermediários da biossíntese de sacarose. Então, quando ela acumula esses intermediários, é melhor paralisar a sua própria síntese. E aí, a atividade de quinase dessa enzima é ativada, e aí ela ocorre a síntese da frutose 2,6-bisfosfato, tá? Que por sua vez vai inibir a reação aqui. Ok? Então o objetivo é isso. Não, acumulou intermediários do reservatório de hexosfosfato, vamos inibir a sua biossíntese porque a planta está tendo problema. Acumulou fosfato inorgânico, vamos também produzir frutose 2,6-bisfosfato para inibir o processo de biossíntese. Quando é que ocorre acúmulo de fosfato inorgânico? Vai ocorrer da seguinte forma. Lembra que no citosol vai havendo produção de fosfato inorgânico à medida que vai havendo biossíntese de sacarose? Então, se esse fosfato inorgânico não consegue entrar nos cloroplastos, isso significa que a fotossíntese não está funcionando bem também. Tá? Então não adianta, ou a fotossíntese não está funcionando bem, ou a sacarose não está sendo produzida. Então, se acumulou fosfato inorgânico, né, que não consegue seguir via proteína transportadora de fosfato inorgânico para cloroplastos, então é melhor inibir também o processo de biossíntese. Aí ocorre também um estímulo nessa atividade de quinase aqui, produz a frutose 2,6-bifosfato, que inibe a frutose 1,6-bifosfatase. Por sua vez, se houver aumento no nível de triose e fosfatos, ou seja, se a fotossíntese estiver funcionando muito bem, estiver mandando triose e fosfato para o citosol das células, então vamos gastar essa triose e fosfato. Aí o que acontece é inibição na atividade de quinase dessa enzima aqui, então ela deixa de converter, então deixa de acumular frutose 2,6-bifosfato, que poderia inibir essa atividade da frutose 1,6-bifosfatase. E a própria triose fosfato, ela estimula o processo de fosforilase, né, a reação de fosforilase aqui, da retirada do grupo fosfato do carbono 2 aqui, e aí a molécula volta a ser frutose 6-fosfato, que pode ser utilizado na biossíntese de sacarose. Okay? Então, nesse caso aqui, acumulou triose fosfato, significa que a planta precisa direcionar isso para a síntese de sacarose. Então, esse é o primeiro ponto, né, de regulação da biossíntese de sacarose que acontece no citosol das folhas. O segundo ponto de regulação é via a enzima sacarose fosfato sintase, que é essa reação que acontece aqui. Então, qual é a reação que ela catalisa? Ela combina uma molécula de UDP-glicose mais frutose 6-fosfato e produz sacarose 6-fosfato. Esse F na parte de cima aqui significa que é o carbono 6 da frutose que recebeu o grupo fosfato, tá? Mas isso é só um detalhe, né? Não tem tanta importância no caso aqui de nossa disciplina, tá? Então, só para mostrar como é que ocorre o processo de fosforilação ali. Bom, então a sacarose fosfato sintase, ela é essencial para controlar também a síntese de sacarose, e ela é regulada de duas formas. Ela percebe também a presença de fosfato inorgânico e de intermediários da biossíntese de sacarose. Então, a enzima ela fica ativa quando ela não está fosforilada, e ela fica inativa quando ela está fosforilada, tá? Com esse PI ligado aqui a ela. Então, ela é fosforilada por uma proteína reguladora chamada de SNRK1, que basicamente percebe que a planta está começando a acumular intermediários da biossíntese de sacarose. Então, se começa a acumular intermediários da biossíntese, significa que o processo de tanto a fotossíntese ela pode não estar ocorrendo com muita intensidade, quanto talvez a exportação de sacarose também não esteja acontecendo com muita intensidade. Então é melhor inibir a biossíntese de sacarose. Ou então, se a exportação de sacarose, né, que vai sendo produzida aqui, ocorre com alta intensidade, aí existe uma outra enzima que retira esse fosfato aqui, que é a sacarose 6-fosfato.
sintase fosfatase, e aí a enzima volta a ficar na formativa, né, e volta a produzir sacarose 6-fosfato, né, para utilizar na síntese de sacarose. Então, a sacarose 6-fosfato sintase ela é tão importante na regulação que ela é regulada de forma fina, né, de forma muito precisa por um mecanismo que envolve tanto metabólitos quanto aquele processo de ativação e inativação da enzima. Então, por exemplo, quando a planta tem muita glicose 6-fosfato, o que é que acontece na atividade da sacarose 6-fosfato sintase? Em primeiro lugar, tá? Vai haver inibição da atividade da SNRK1, ou seja, ela vai deixar de transformar a forma ativa da enzima em forma inativa, e daí, né, porque a própria glicose 6-fosfato ela é inativa, essa SNRK1, e aí depois disso, com a enzima ativa, a própria glicose 6-fosfato ela estimula a atividade da sacarose 6-fosfato sintase. Ou seja, o estímulo aqui é em dois níveis. Inibe a enzima que poderia inativar e diretamente, que esse aqui seria uma inibição indireta, né? E inibe e estimula diretamente a atividade da sacarose 6-fosfato sintase. Então aí nesse caso nós teríamos aumento na síntese de sacarose. Por sua vez, se a planta começa a acumular fosfato inorgânico, isso significa que ou não está ocorrendo reações luminosas da fotossíntese com alta intensidade, ou então que a biossíntese de sacarose não está ocorrendo. Por exemplo, pode ser no caso ali de diminuição da exportação de sacarose. Então aí nesse caso, tá, o fosfato inorgânico ele inibe a atividade da enzima que iria ativar a sacarose 6-fosfato sintase. Então ela é inibida para que quando a SNRK1 forme o grupo fosfato aqui, né, fosforile a sacarose 6-fosfato sintase, ela fique na sua forma inativa. E aí o fosfato inorgânico, por sua vez, diretamente, ele também influencia negativamente a própria atividade da sacarose 6-fosfato sintase, tá? Então, para mostrar aqui, é a mesma coisa lá da glicose 6-fosfato. Então, tem o efeito indireto de manter a enzima inativa e tem o efeito direto na própria enzima em si. Por que tem esses dois métodos de controle? Porque é muito importante a planta controlar síntese de sacarose. Tá? Não adianta produzir sacarose se a exportação estiver sendo baixa ou se a fotossíntese estiver sendo baixa, porque aí a planta vai correr o risco de produzir açúcares e atrapalhar o seu próprio metabolismo depois. Se a fotossíntese estiver baixa, é melhor maneirar, né, diminuir a síntese de sacarose para evitar o próprio desgaste ali nos metabólitos intermediários, inclusive do ciclo de Calvin-Benson. Ou então, se a exportação estiver baixa, isso significa que provavelmente a planta está sofrendo algum estresse e que é melhor também ela economizar açúcares de alguma forma para poder utilizar quando a situação ambiental estiver melhor. Tá? Então é muito o controle na biossíntese de sacarose e amido, ele é tão crucial, tá, que ele precisa ser controlado de forma muito precisa nesses dois níveis, e provavelmente a gente vai descobrir mais alguma coisa daqui, né, mais adiante. Então, plantas bem adaptadas, elas precisam ter um controle muito eficiente. Então eu volto naquela figura que eu comentei sobre regulação na biossíntese de amido e de sacarose, para comentar, né, fazer um resumo de tudo que eu comentei. Tá? Então, iniciando aqui nos cloroplastos, na ADP-glicose pirofosforilase, né, que controla a biossíntese de amido em cloroplastos. Então, como eu comentei, essa enzima é estimulada por triose-fosfato. Como é que ocorre acúmulo de triose-fosfato? Quando a fotossíntese funciona e as triose-fosfato não estão sendo exportadas na mesma intensidade. Okay? Então, tanto reações luminosas quanto reações de carboxilação vão funcionando muito bem, mas se as triose-fosfato não estão sendo exportadas, elas vão se acumular e vão estimular a síntese de amido via ADP-glicose pirofosforilase. Por sua vez,
Se houver acúmulo de fosfato inorgânico, então ocorre inibição da atividade dessa enzima. E aí isso eu já comentei também, né? Quando é que vai ocorrer acúmulo de fosfato inorgânico em cloroplastos? Vai ser quando diminuiu as reações luminosas da fotossíntese. Tá? Então não tem energia suficiente para fazer reações luminosas, consequentemente o ciclo de Calvin-Benson não vai funcionar de forma eficiente, e aí, né, não adianta manter também síntese de amido, porque isso poderia inclusive retirar intermediários do ciclo de Calvin-Benson, tá? Das reações de carboxilação da fotossíntese. Então é isso que é muito importante, esse ponto de controle é muito importante aqui nos cloroplastos. Inclusive, tal como eu tinha comentado, o translocador de fosfato inorgânico aqui. Então, se por acaso triose e fosfato vão se acumular em cloroplastos, isso significa que elas não estão sendo exportadas para o citosol. Por sua vez, se elas estiverem sendo transportadas, isso significa que fosfato inorgânico vai estar saindo do citosol e depois isso aqui vai ser utilizado, inclusive, tá, para a síntese de ATP. E aí no citosol a gente tem os pontos de controle que eu tinha comentado, né? O primeiro deles é aqui na frutose 1,6-bifosfatase, que é uma enzima inibida por frutose 2,6-bisfosfato, né? Eu acabei de comentar isso. Como é que ela é inibida? Aliás, ela é inibida por essa molécula intermediária, né? Essa molécula reguladora, aliás. E aí ela é inibida esse ponto de controle ajuda a perceber a seguinte situação. Quando tem aumento de fosfato inorgânico no citosol, significa que a biossíntese de sacarose não está funcionando muito bem. Por quê? Porque o fosfato inorgânico está se acumulando e está deixando de ser transportado para os cloroplastos. Consequentemente, triose e fosfatos estão deixando de sair do cloroplasto para o citosol. Então, se não tem aumento no transporte de triose e fosfato, para que estimular a biossíntese de sacarose, tá? Porque não vai ter realmente substrato para a biossíntese. Então, essa é uma das formas, né, de regulação via frutose 2,6-bifosfato. E a outra é através da frutose 6-fosfato, que está aqui embaixo, né, que é o próprio produto da reação aqui. Por quê? Tá? Porque se tiver acúmulo de frutose 6-fosfato, significa que vai acumular também glicose 6-fosfato e glicose 1-fosfato, que eu falei que é o reservatório de hexose-fosfato ali do citosol. E se tem acúmulo disso, significa o quê? Que não adianta mais produzir essas moléculas porque o processo de síntese de sacarose está sendo reduzido. Então aí ocorre também estímulo na síntese de frutose 2,6-bifosfato, que inibe a própria atividade enzimática aqui, tá? Por sua vez, né, se tiver aumento na concentração de triose-fosfato, ou seja, a planta está conseguindo transportar bem triose-fosfato dos cloroplastos, isso significa que ela está fazendo bem fotossíntese, então vai inibir a síntese de frutose 2,6-bifosfato e, por sua vez, vai estimular a sua degradação, produzindo frutose 6-fosfato novamente. Que, por sua vez, a frutose 6-fosfato, juntamente com o DP-glicose, é utilizado pela sacarose fosfato sintase para a síntese, né, em primeiro lugar de sacarose fosfato e depois de sacarose, né, como produto final. Tá, então a sacarose fosfato sintase, eu acabei de comentar, ela é regulada, por exemplo, por glicose 6-fosfato. Então ela percebe a frutose 1,6-bifosfatase, ela percebe frutose 6-fosfato. A sacarose fosfato sintase, aliás, ela percebe glicose 6-fosfato, mas como eu mostrei, né, a concentração dessas duas moléculas tende a ser muito parecidas, tá? Então basicamente elas duas estão respondendo ao reservatório de hexose-fosfato do citosol dessas células. E aí, né, se tem muito desses intermediários, isso significa que eles precisam ser utilizados. E aí, então, a sacarose fosfato sintase vai ser ativada, nesse caso aqui, tá? O efeito da frutose 1,6-bifosfatase é o contrário, né? Se acumulou, ela tem que ser inibida para não produzir em excesso. Mas se tem em quantidade elevada, a síntese de sacarose tem que ser estimulada, então é estimulada via sacarose fosfato sintase para gastar, né, aqueles intermediários ali.
E por sua vez a sacarose fosfato sintase é inibida pela concentração de fosfato inorgânico, como a frutose 1,6-bifosfatase também é inibida, né, via esse mecanismo aqui que eu acabei de mostrar. Né, diretamente, lembro que a sacarose fosfato sintase ela é inibida diretamente ou por regulação, né, ativação ou inativação, mas sempre que tem mais glicose 6-fosfato, ela é mais estimulada, e sempre que tem mais fosfato inorgânico, ela é mais inibida. Tá? Então, dessa forma, a planta consegue regular muito bem o processo de síntese de amido em cloroplastos e de sacarose no citosol. Né? Eu nem vou comentar mais porquê, né? Porque fazendo o controle muito específico da biossíntese desses intermediários aí, ela vai conseguir se adaptar bem às diversas condições ambientais. Tá? Vai ter horas do dia que tem muita luz, tem horas do dia que tem pouca luz, tem horas do dia que tem dias que chove, tem dias que não chovem, né? Então ela precisa ir se adaptando ao ambiente exatamente através do seu metabolismo. E a sacarose, por sua vez, né, esse é um mecanismo descoberto mais recentemente, ela pode ser convertida juntamente, ela se combina com o UDP, tá? O UDP que está aqui, que o UDP é um nucleotídeo parecido com o ATP, tá? O UTP parece com o ATP, né? Adenosina trifosfato, uridina trifosfato, então UDP, uridina difosfato, aliás, aí produz o UDP glicose aqui, que combina com glicose 6-fosfato, que produz uma molécula aqui importante para a regulação, pelo menos em algumas plantas ela já foi descoberta a sua importância, que é a trealose 6-fosfato, que ela é uma combinação de duas moléculas de glicose mais também, tá? Como a gente tinha lá a maltose, só que elas são ligadas em um tipo de ligação diferente. Mas e não tem muita importância no processo de biossíntese. Ela na verdade é uma molécula reguladora, porque a partir do momento em que ela se acumula, ela é transportada para cloroplastos e ela ativa a ADP-glicose pirofosforilase. Ou seja, acumulou sacarose, o acúmulo de sacarose no citosol ele pode ser percebido também via essa molécula reguladora aqui, da trealose 6-fosfato, para estimular acúmulo de amido em cloroplastos. Né? Quando é que vai ocorrer acúmulo de sacarose? Então, mais uma vez já comentei isso. Quando a planta diminui a exportação, né, está produzindo em excesso e não está conseguindo exportar. Ou então, uma outra situação que a planta pode acumular sacarose é o seguinte: eu comentei lá em relações hídricas que pode ocorrer a seguinte situação: ocorre estresse por falta d'água, as plantas fecham estômatos, mas continuam fazendo fotossíntese, tá? Ainda tem algum carbono, ela ainda consegue absorver algum carbono ali dentro. Mas qual que é o primeiro efeito da falta d'água em plantas? Redução no crescimento. Tá? Lembro que eu comentei isso há um tempo atrás. Então, quando a planta diminui o crescimento, mas continua fazendo fotossíntese, isso significa que ela não vai conseguir exportar sacarose. Ela vai ter que acumular essa sacarose. E aí, como ela não tem um limite de acúmulo de sacarose no citosol, a maioria das espécies tem esse limite, então o estímulo para a biossíntese de amido pode acontecer nessa seguinte situação aí. Né? Tem condições de acumular ainda alguns açúcares, mesmo que o crescimento tenha sido inibido, aí elas tentam fazer isso. Pode ser que tenha uma hora do dia, né, que as condições ambientais melhorem, aliás, né, aí ela pode utilizar esse amido. Então esses são só exemplos, né, de como podem ser os processos de regulação que ocorrem ao longo do dia. Né? Então, mais uma vez, lembrando, as plantas precisam regular toda a sua sobrevivência através do metabolismo, já que elas não podem sair, né, do lugar. Bom, então a gente fica por aqui em reações de carboxilação da fotossíntese. Agora eu vou comentar alguns aspectos ligados ao efeito ecológico, né, do metabolismo. Eu sei que essa parte de metabolismo é a mais complicada e é a menos interessante de se estudar, mas eu vou mostrar que quando eu comentar a parte ecológica, esse conhecimento que a gente teve aqui, tanto das reações luminosas quanto das reações de carboxilação, ajuda muito a entender diversos aspectos ligados à sobrevivência das plantas. Então, de vez em quando eu vou voltar nesses assuntos, mas aí vocês já vão ter uma base muito boa, né, do que a gente viu aqui, e aí vocês vão ver que vai facilitar muito o entendimento mais adiante. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.